Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Graça e paz, Nayan. Boa tarde, tudo bem com você? Na paz por aí? Graças a Deus, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo suave na nave, como a gente diz por aqui. Então tá bem. Aqui tá de leve na neve. Dá uma esfriada aqui, viu? De leve na neve, de boa na lagoa. É desse jeito. Eita, a gente vai misturando aqui essas gírias regionais, né? É isso aí. Show de bola. Temperatura aqui deu uma caída aqui, mas graças a Deus tá tudo bem. Já estamos em pleno inverno, mas graças a Deus tá tudo na paz. Tá fazendo frio aí? Frio Não, mesmo? Hoje pela manhã nós estávamos aqui bem frio, né? Tava assim, sim, em vista do que estávamos, né? Sim. Hoje pela manhã a gente estava com 16 graus, então deu uma baixada na temperatura. Agora nós estamos aqui, o dia está ensolarado, 26 graus, temperatura boa. Aqui a gente está com 31 graus, tá legal, tá um solzinho bom aqui em Pedro Canário hoje. Maravilha. Tudo normal. Bom, vamos lá, 3 horas e 11 minutos no horário de Brasília. O que nós temos para hoje, missionária Márcia Doneda? Olha, nós vamos começar hoje uma outra série. Uma série nova que nós vamos começar. E essa série promete, tem muita coisa aqui que nós vamos aprender. Embora muitas situações nós já estejamos, assim, somos muito conhecedores, né, por questão da palavra de Deus, então nós vamos trabalhar muitas famílias da igreja, da Bíblia, e que refletem muito hoje nas nossas ações, né, nossas casas, nossas igrejas, mas nós vamos trabalhar durante esses dias, esses meses futuros, sobre famílias imperfeitas, graça perfeita. Ok, beleza. Temos aqui então um tema, né, famílias problemáticas que também encontra esperança, a família de Abraão e Sara, né? A gente vai falar sobre um pouco sobre isso. Vamos dar uma passeada nessa conjuntura aí, né? Vamos nessa então. 3 e 12, quem tá acompanhando a gente, quem tá chegando agora, sejam bem-vindos, se ajeitem aí, tá bom? Vai espalhando o link da 316, chama alguém para poder escutar esse nosso tema de hoje aqui na nossa rede 316, no quadro Entre Pais e Filhos. Quem está no YouTube agora, valeu, galera do YouTube. Por favor, deixa um like aí, tá bom? Clica no joinha, compartilhe nossa live, se inscreva no canal e pode comentar, deixando sua pergunta no chat. E também pode mandar aqui no WhatsApp 11 930 03 0316, tá bom? Fiquem muito à vontade. Vou soltar a vinheta pra gente dar o início. Vamos nessa. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Maravilha, maravilha! Famílias problemáticas. Rapaz, também encontra esperança, viu, gente? A família de Abraão e Sara. O problema da mentira é esse, a nossa temática de hoje, aqui do Entre Pais e Filhos. Missionária Márcia, por onde você quer começar o nosso quadro de hoje? Muito bem, Nayan. Quero fazer essa introdução aqui, apresentando o nosso tema durante estes meses futuros. Nós vamos falar sobre famílias imperfeitas, graça perfeita, né? E este material, esse estudo está pautado no livro do pastor Lisânias Moura. Pastor Lisânias Moura é o pastor sênior lá da Igreja Batista Morumbi, em São Paulo, né? E ele já tem ali muitos anos de pastoreio e ele tem trabalhado com esse tema que tem abençoado muitas igrejas, muitas famílias no Brasil inteiro, né? Então, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, da editora Mundo Cristão. Eu acredito que nós vamos ter muitos aprendizados durante esses tempos, falando sobre esses temas e as famílias da Bíblia, né? E então, nós vamos mergulhar hoje neste universo das famílias bíblicas, das famílias que estão ali registradas. Aí fico imaginando, né? Essas histórias que aconteceram há milhares de anos atrás, né?
e os problemas que essas famílias enfrentaram, é aí que são comuns em nosso dia, né? E nós deixamos ali tanto, assim, principalmente o ensino da palavra de Deus, que traz para nós que é os mesmos problemas que essas famílias viveram, são os mesmos sentimentos, a mesma essência que nós estamos vivendo hoje, né? Mas se são os mesmos problemas, se são as mesmas dificuldades, se são as mesmas situações complicadas, né? É a essência do problema, mas também nós podemos entender que também temos a mesma essência, a mesma graça de Deus, e que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Então, nós vamos trabalhar durante esses meses com esses temas, com famílias que nós já conhecemos a Bíblia, com os mesmos problemas. É claro que um contexto de realidade um pouco diferente, contexto, vamos dizer assim, não dos problemas, mas sim do mundo que nós estamos, né? Mas são os mesmos problemas, e graças a Deus, é o mesmo amor, a mesma misericórdia e a sua graça que alcança nossos corações. Então, nós vamos falar sobre isso, e eu indico também a leitura, você desejar comprar esse livro, né? Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, do pastor Lisânias Moura, no mundo da editora Mundo Cristão. Muitos ensinamentos nós vamos ter com esse pastor, e também com os relatos que ele tem compartilhado, né? Então, até tem uma introdução aqui que diz que toda família tem problemas, mas toda a família tem chance de ser reconstruída como fruto da graça de Deus. Então, é sobre isso que nós vamos falar, iniciando hoje essa série, Naya. Beleza, então. Vamos nessa, minha gente. Vamos nessa, fiquem à vontade, inclusive, mais uma vez, eu quero lembrar, você pode ficar à vontade para participar, para deixar seu comentário, para contar alguma experiência ou para deixar sua pergunta, WhatsApp 11 9 30 03 03 16 ou no chat aqui do YouTube, beleza? Primeira Muito pergunta... Bem, essa sua fala mesmo é muito importante, né? Deixar suas experiências, compartilhe conosco aqui as suas experiências vividas. Olha, isso enriquece, isso gera ânimo, né? Porque as experiências vividas, elas precisam ser compartilhadas. É por isso que nós lemos na palavra de Deus essas experiências que estão aqui. E quanto nos ensina, né? Quanto que nos ensina. Então, se você tem uma experiência nessa área, compartilhe conosco aqui, vai ser bênção. Isso, não fica aí vergonhoso, tímido, não, tá? Fique à vontade. Se você não quiser, inclusive, se identificar, não tem problema, mas conte aqui a sua experiência com a gente, beleza? Vamos lá. A primeira pergunta aqui, missionária, é essa aqui, ó. Como lidar com problemas familiares que se repetem geração após geração? Começamos aí. Nós vamos falar sobre isso, sobre esses problemas que realmente acontecem e que leva de geração para geração. Por mais que, às vezes, nós não concordamos, acabamos nos realmente repetindo, às vezes, as mesmas situações, né? Então, é interessante nós lembrarmos que nessas famílias que nós compartilhamos, né? A família que está ali nas Escrituras, as famílias que estão nas Escrituras, se você for pensar qual família que é uma família que traz para a gente aqui uma referência, e que não teve nenhum problema, né? Aí que você vai ver, lembra da família, da primeira família, do casal, né? Adão e Eva. O que aconteceu? A família criada perfeita, né? Mas o que aconteceu? Desobedeceu a Deus, né? E viu um filho matar o seu irmão, né? Se você lembrar também da família de Ló, que com valores deturpados, ele preferiu, né, deixar a companhia do tio Abraão e mudar para a cidade ali, era considerado Las Vegas, lá da época Sodoma e Gomorra, né? Veja aí as filhas de Ló, que abusaram sexualmente do pai e tiveram filhos com ele. Veja aí da família de Abraão, que nós vamos ver algumas situações hoje, que tiveram dificuldade em descansar nas promessas de Deus
e levaram ali o patriarca, muitas situações erradas, muitas situações que envolviam mentira, precipitação, ansiedade, medo, né? Nós vamos também encontrar o resultado dessas ações na vida dos filhos, que resultou uma inimizade entre eles, né? Que quase se mataram. Quando nós analisamos também a família de Jacó e o filho Isaac, que é neto de Abraão, você vai perceber que a repetição desses erros familiares, Jacó ali tinha favoritos, né, como seu pai e avô também, né, e que mostra claramente que os erros e os comportamentos familiares que não são tratados acabam se repetindo nas futuras gerações, né. Você percebe que Lia, ela era uma das esposas de Jacó, e sofreu pelo favoritismo pela outra esposa, né, de Raquel. O que gerou ali a Lia uma dificuldade até de problema de identidade, autoestima baixa, se afastou de Deus, depois ela voltou para o Senhor, né, ela buscou novamente a adoração ao Senhor. Desta vez, depois do quarto filho, ela disse: essa vez eu vou adorar ao Senhor. E a passividade de Jacó, né, em relação ali à sua casa, que gerou grave desaparecimento ali depois do seu filho José, por ter um filho predileto, e gerou ciúmes, inveja em todos os outros irmãos, uma situação que também levou os seus filhos a mentirem em relação à vida de José, o que aconteceu com a vida dele, né? E nós temos tantos outros relatos bíblicos que falam sobre famílias imperfeitas que estavam ali fora do círculo ali da obediência do Senhor, né? E essas histórias bíblicas e tantas outras que eu não mencionei, que os filhos de Eli, tantas outras famílias imperfeitas, mas todas elas, se você for analisar, leia nos primeiros capítulos de Mateus, você vai ver ali a genealogia da vida de Jesus, e você vai ver muitos nomes da qual eu falei, mesmo sendo famílias imperfeitas, mas a graça, o amor, a misericórdia de Deus foi tão grande que elas fizeram parte da genealogia de Jesus. Então, como nós já falamos em algumas outras vezes, não seja tão duro com a sua família, não seja tão injusto com a sua família é imperfeita, não existe família perfeita, existe a graça perfeita que nos ensina. Então, essas histórias bíblicas, elas nos trazem aqui para nos entendermos e não desanimarmos. Se de um lado nós temos um Deus que nunca esconde os nossos erros, como está mostrando aqui esses relatos bíblicos, né? Esses relatos bíblicos estão compartilhando quem era um pai, quem era a mãe, quem eram os filhos, os erros, né? Os seus pecados, na verdade, suas ações pecaminosas, né? E, por outro lado, sempre nos ajuda a entender que nós não somos capazes, que quem é capaz é Deus. É Ele que é o herói da história, é Ele que nos dá força, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos ama, mesmo sendo imperfeitos, mas a sua graça nos alcança. Então, como lidar diante de tudo isso, né? Então, esses problemas, essas famílias imperfeitas, as famílias problemáticas, vamos dizer assim, ou disfuncionais, né? Acabam se repetindo nas famílias de hoje, né? E nós podemos também, da mesma forma, experimentar a graça de Deus nas nossas vidas, né? E essa mesma graça, Deus deseja derramar sobre as nossas famílias hoje, com famílias sendo tão imperfeitas, problemáticas como aquelas, né? Talvez não toda família tenha aqui, que eu estou compartilhando, nem toda a sua família tenha experimentado ou vivenciado uma transformação, né? Mas todos aqueles que se aproximam de Deus, com certeza, encontram mudança.
porque Deus transforma aquele coração, e Jesus sempre diz, né, Jesus diz lá em João 4, que Jesus está em busca dos que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que o procuram em espírito, então Deus está à procura de pessoas assim. Então, se você tem se aproximado de Deus, você, independente dos seus erros, das suas imperfeições, mas você tem aproximado de Deus, com certeza essas mudanças vão acontecer na sua vida. Então, como, diante dessa situação que Nayan compartilhou conosco agora, como lidar com os problemas familiares que se repete de geração em geração? É buscar a Deus. Deus está à procura de quem o adora em espírito e em verdade. Aquele que entende que somos perfeitos, somos pecadores, e por sermos pecadores temos essas ações como mentira, ansiedade, medo, que gera uns conflitos, problemas, ou chamados até famílias disfuncionais, e para que nós possamos, então, buscar esse Deus, que é Ele, é na graça dEle, é no amor dEle, que nós podemos realmente ver os frutos da transformação, da mudança na nossa vida, que vai conforme um processo, a cada dia vai sendo transformado a nossa vida e alcançando as nossas famílias e sendo transformado. Então, mais do que buscar a Deus, se torna aquele a quem Deus está à procura. Deus está procurando, independente do que você tenha feito, independente do que a sua família tem feito, que você, às vezes, reprova algo dos seus familiares, seus antepassados, mas você está repetindo, às vezes, as mesmas falhas, e aí, mesmo eu não quero isso, então busque o Senhor, a graça e a misericórdia dele se estende na sua vida. Então, nesse processo, que nós possamos descobrir a graça perfeita, que tem o poder de restaurar famílias perfeitas. Então, busque essa graça perfeita, né? Nós podemos realmente entender que é Ele que vai nos capacitar, é Deus, né? Deus, nós sabemos que não existe a família perfeita, mas existe a graça perfeita. E louvado seja o Senhor por isso, né? Pela essa graça que nos alcança e que Deus nos abençoe. Então, Deus, na sua graça perfeita sobre as famílias imperfeitas, com certeza vai nos conceder encorajamento, vai nos dar esperança de mudança e também de transformação. Assim como ele fez na vida de Abraão, de Sara, de Jacó, de Isaac, de José, de Lia, de Judá, todas elas tiveram a oportunidade de terem as suas famílias reconstruídas pela graça de Deus. Então, a resposta seria essa, Nayan. Busque ao Senhor, busque a sua graça. Como nós também vemos os problemas mencionados nessa família, lá no Novo Testamento, Hebreus, Romanos, Tiago, as cartas de Gálatas, nós vemos quantos desses livros e cartas foram mencionadas da transformação dessas famílias. Abraão e Sara estão ali naquela galeria dos heróis da fé, né? Então nós vamos conhecer um pouquinho das histórias deles aqui, mas eles estão lá. Mas por eles, não, pela graça perfeita de Deus. É verdade. Seríamos de nós se não fosse o Senhor, né? Realmente, tudo vem dele e volta para ele, e a honra e a glória tem que ser dele. E se nós somos alguma coisa, é ele que nos impulsiona a isso, que nos prepara, que nos capacita para isso. 3h28, quero agradecer a irmã Luziette que está chegando aqui no chat. Tem também aqui a Edenilde Ribeiro, colocou assim: boa tarde, pela primeira vez estou participando dessa programação, muito edificante esse estudo, Deus esteja iluminando as mentes dos orientadores nesse momento, amém, amém. Edenilde, Deus te abençoe, amém. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda à nossa programação aqui da 316. Boa tarde aqui também para a irmã Maria Marcela, que mandou aqui mensagem pra gente. Seguindo aqui na próxima pergunta, o que fazer, irmã Márcia, diante da situação de entre obedecer a Deus, na verdade, ou fazermos a nossa própria vontade? E aí, a gente obedece a Deus ou a gente faz a nossa própria vontade? O que fazer diante dessa situação, né, Nayan? Eita, Deus. Difícil, tá? Sabe por quê? Porque nem sempre
E eu acho que isso acontece muito, eu acho, não tenho certeza, que a gente... Sabe quando você pede, Deus, me mostra qual é a tua vontade? Aí Deus vai lá e mostra a vontade dele. E não tem nada a ver com a sua vontade. Aí você tentando negociar com Deus, não tem negócio, não tem negócio. Ou você faz a vontade de Deus, você faz a sua. E a gente fica torcendo que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Às vezes não dá certo. Mas é verdade, né? É bem isso mesmo. E se nós olharmos com essa ótica, nós vamos entender um pouquinho a vida de Abraão e Sara. Eu acho que se fosse trocar os nomes ali, se fosse Marcos e Márcia, se fosse Nayan e Claudiane, o que seria? Sim, como seria, né? Você já olhou e leu esses textos bíblicos e colocando você ali, como seria diante dessa situação, né? Principalmente da vida de Sara e Abraão, que começaram essa jornada de fé diante de... Nós estamos aqui no contexto de Gênesis 12, né? Gênesis 12 vem diante de duas ordens, a qual Deus dá a Abraão: sai e seja bênção, né? É interessante, meus queridos, que diante das palavras que Deus disse a Abraão, ele disse o seguinte: olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É interessante que a gente vai entender um pouquinho desses versículos daqui a pouquinho. Então, guarde esse versículo aí para que você possa entender que a palavra de Deus, quanto que a promessa de Deus é fiel e a palavra dele se cumpre. E, às vezes, exige de nós uma ação interventora por meio de Deus nesse sentido aí, né? Então, diante dessa situação, dessa pergunta que Nayan compartilhou conosco, né? O que fazer diante da situação entre obedecer a Deus ou fazer a nossa própria vontade? Então, eu quero convidar você a ler esses textos aí de Gênesis capítulo 12, um pouquinho, até o capítulo 20, um pouco mais, e você se coloca você e seu esposo, no lugar de Abraão e Sara, que realmente você faria diante dessa... Sim. Para essa resposta, eu vou até pedir licença a você e aos ouvintes, eu vou até comer um bombonzinho aqui, você aceita, não? Muito obrigada. Eu tô muito à vontade e curioso para poder ouvir essa resposta da sua parte. Então, eu vou até desfrutar de um bombom aqui. O pessoal do YouTube já vai me ver comendo aqui. Não liga não, viu, pessoal? Ai, benção. Maravilhoso. Me fala o que fazer nessa situação aí, meu Márcio. O que fazer? Eu também tinha vontade de comer um bombom agora, né? Mas daqui a pouco eu vou comer. Muito bom. Olha só, meus queridos. Então, diante dessa situação, veja só. Deus, ele sempre tem uma forma para reerguer uma família. Ele sempre tem as suas estratégias, né? E sempre tem estratégias para restabelecer relacionamentos, sempre... E ainda nós vamos ver aqui o exemplo de Abraão e Sara, né? Nós temos também o Isaac e Ismael, que eu acredito que são filhos aqui desse casal. Eu acredito que eles devem ter sofrido muito, né, ao ver seus pais em algumas situações conflituosas diante desses acontecimentos e ver os seus pais discutindo, mesmo que Ismael era filho de Agar, mas era considerado como filho natural, com todos os direitos ali como filho. E eu acho que deve ter sofrido também ver esses relacionamentos ali de pais, né, que eles viviam. Embora a Bíblia registre aqui fatos, assim, fantásticos, como a abertura ali do sol vermelho, do Mar Vermelho, a situação tardia do sol, o flutuar de um machado, a ressurreição de pessoas, na verdade, traz também situações que não são tão empolgantes, especialmente no que se refere a pecados, a erros pessoais e também famílias. Então, a Bíblia traz isso para nós, né? O propósito desses relatos realmente é apontar como nós carecemos realmente da confiança de Deus, dos recursos deles que estão disponíveis para que nós possamos aprender com todas as situações da nossa vida, independente e onde quer que a gente esteja, em que
posição que nós estejamos aqui como família, né? E Abraão e Sara, eles pertenciam à família rica, e era muito conhecida ali, já eram idosos quando Deus os chamou, ali em Gênesis capítulo 12. Eles moravam na terra de Ur dos Caldeus, ali na Mesopotâmia, hoje, que é o atual Iraque, né? E eles tinham uma promessa que eles seriam pais de uma grande nação. Eles já eram idosos, né? E aí, então, você pode conferir esse chamado, esse comissionamento de Deus para Abraão e Sara em Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 até o 7. Aí, o que acontece? Depois arrumar as coisas, já idosos, né? Arrumar as coisas e então foram viajar para chegar aonde o Senhor havia enviado. Eles viajaram ali por mais de 2.000 quilômetros, né? Aquele casal, em várias situações eles ergueram altares ali para adoração a Deus, demonstrando a sua confiança em Deus, né? E que Deus estava com eles. Muito bem, o Senhor já tinha dito para eles, olha, você vai ser pai de uma grande nação, né? E aí Deus também prometeu a ele que que ele iria pisar numa terra e todo aquele território gigantesco ia ser dos seus descendentes, ia ser dos seus filhos, né? Então, para a alegria de Abraão, Deus reafirmou essas promessas, né? E dizendo lá em Gênesis 15, 5, que você vai ser, seus descendentes vão ser muito mais numerosos do que estrelas do céu. Então, Deus sempre estava reafirmando, falando com ele sobre as suas promessas, né? E Abraão, pensando, como é que eu vou viver isso, sendo que eu sou idoso, a minha esposa também já é velha, né? E como é que Sara vai conceber a luz? Como é que vou ter um filho biológico se nós já somos idosos? Então, mais interessante que o texto, meus queridos, se você for analisar em Gênesis capítulo 15, versículo 6, interessante que o texto diz, Abraão creu, então ele acreditava, né? Ele acreditou nisso, então reafirma que se ele é um homem de fé, uma vez ele não iria sair fora dessa confiança da promessa de Deus, né? É interessante que isso é mencionado até em Romanos, né? Onde Paulo escreve sobre Abraão, que ele não enfraqueceu. Se você for lá em Romanos capítulo 4, os versículos 19 a 22, você vai perceber que Abraão se fortaleceu na sua fé, né? Mesmo que, olha, eu vou ler na íntegra esse pedacinho aqui, olha, a sua fé não enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor, e em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Olha só que coisa linda, né? Ele não vacilou da sua fé, da sua confiança no Senhor. E Abraão estava convicto que Deus realmente era poderoso para cumprir a sua promessa. E por isso ele foi considerado justo. É o que diz lá em Romanos, capítulo 4, versículo 19 a 23. É interessante, meus queridos, mas surgiu ali um conflito, né? Na vida de Abraão, né? Quando ele foi levar o seu filho. Depois você conhece toda essa história, né? Mesmo que Deus já tinha criado Abraão à sua imagem e semelhança, é interessante que agora ele já está ali nessa situação de colocando, sendo colocado em teste, né, na vida do Senhor, diante do Senhor Deus. Meus queridos, então vamos lá, vamos entender, diante dessa situação, fazer a vontade de Deus ou a vontade humana, né? Abraão agora estava diante dessa situação, né? Agora, já teve o seu filho, diante daquele contexto, né, que depois a gente vai falar um pouquinho lá na frente, porque isso veio de Sara, né, olha que essa aqui é minha serva. Então, mas eu quero falar agora o contexto em que Abraão estava vivendo,
né? Abraão agora estava com seu filho, né? Ele foi ele iria apresentar a Deus, né, o seu filho como sacrifício, e aí ele estava diante de uma situação. E agora? Mesmo que as escrituras não estavam ali como registradas, mas Abraão tinha esses mandamentos do Senhor no seu coração, e ele sabia que era errado matar, e principalmente o seu filho, o filho da promessa, né? E aí, o que fazer, né? Abraão sumiu, mas Abraão, ele diz, olha, ainda que fosse errado matar, mas também ele dizia no seu coração, mas é errado também desobedecer a Deus. O que fazer diante dessa situação, né? E aí ele pensou, mas Deus é soberano, né? Somente Deus tem o direito sobre a vida e sobre a morte. E Abraão se viu nesse dilema de obedecer a Deus ou realizar algo tão doloroso e tão estranho, né? Então, no momento dessa situação, obedecer a Deus é um dos maiores testes que enfrentamos na nossa caminhada com Ele. Obedecer a Deus ou fazer a nossa vontade, né? E então, o que aconteceu? Mais do que isso, Abraão compreendeu a soberania de Deus na sua vida. Deus proverá, ele dizia para o filho, Deus proverá, Deus proverá. E Abraão não sabia como Deus proveria. Abraão não sabia. Talvez Deus proverá que pudesse ressuscitar o filho. Talvez ele não sabia o que estava por vir, mas ele disse, Deus proverá. Abraão creu, Abraão se fortaleceu. Meus queridos, se coloque no lugar de Abraão, de um esposo, de um pai, de um servo do Senhor, diante desse teste, né? Então, mas Deus proveu. Então, Deus proveu, né? Abraão não sabia como Deus proveria, mas ele apenas confiava que Deus supriria tudo se fosse preciso para que ele pudesse sim passar naquele teste. Também não sabia que era um teste, mas era realmente aquela convicção da confiança em Deus, da confiança em Deus. Depois de passar toda aquela situação, né? Agora sou velho, minha esposa é velha, agora tenho filho, e agora colocar diante do Senhor, ofertá-lo como sacrifício. E Abraão acreditou na provisão do Senhor. Ele também não, a altura no seu andar com Deus, eu acredito que ele foi fortalecido, foi amadurecendo, fortalecendo esta fé, né? E obedecer a Deus, aqui, meus queridos, em contexto que nós não entendemos, ou algumas ações que são impossíveis de serem cumpridas, e fazermos a nossa própria vontade, então, a fé em Deus, em suas promessas, é a nossa única saída, é a única decisão sábia. Então, diante da situação, confia no Senhor, confia. Em obedecer a Deus, é melhor obedecer a Deus. Confiar que Ele vai prover. Confiar de que o Senhor Deus está na sua vida, que Ele conhece as suas necessidades. Em Hebreus 11, que fala sobre Abraão, diz que pela fé Abraão obedeceu e foi chamado a outra terra. Pela fé, Abraão acreditou no Senhor, confiou no Senhor. E Abraão realmente ali fez o que almejava o coração de Deus, descansar na sua promessa. E, acima de tudo, obedecer. Então, diante dessa situação de obedecer à vontade de Deus, ou fazer algo que seja a nossa própria vontade, a resposta é fé em Deus, fé nas suas promessas, é a única saída, é a única decisão segura que nós podemos ter. Fé no Senhor, confiar no Senhor. E isso só teremos se tivermos uma comunhão com Ele, uma comunhão com o Pai. Só.
Então, Nayan, diante dessa situação, essa é a resposta. Buscar o Senhor, buscar confiar na sua promessa, que essa é a nossa única saída. E isso só se faz de um relacionamento sadio, maduro. Isso se faz de quando você olha para trás e você vê quantas vezes Deus cuidou de você, quantas vezes Deus te supriu, quantas vezes Deus, na verdade, você pensa que você caminhou e que você venceu, mas é Deus que te carregou, Deus que carregou você no colo, Deus que fez com que você pudesse ser despertado a cada manhã, te deu força para vencer, te deu força para chegar até aqui. Tem muitos pais que falam, nossa, amanhã minha filha vai fazer 25 anos, minha caçula, 25 anos, né? Eu fico imaginando, né? Há quantos... Hoje eu estava falando com meu pai pela manhã, e ele falou assim, nossa filha, como o tempo passa rápido, minha netinha, né? A sua filha vai fazer 25 anos. Então, assim, que nós possamos confiar, até chegar esse tempo, quantas dificuldades, mas se você for olhar, quantas foram a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a provisão de Deus. Isso nos fortalece, né? Então, diante dessas situações, confia no Senhor, busca Ele, essa é a nossa única e sábia decisão. Pronto. 3 horas e 45 minutos aqui na nossa rede 316. Quem está chegando aí no YouTube, por favor, não deixe de clicar no joinha, deixe o seu like aí para nos ajudar, beleza? Cumprimentar aqui e agradecer a participação de forma muito especial dos nossos ouvintes, a galera que está aqui assistindo pelo YouTube. Tem muita gente aqui comentando no chat, né? A Lucineide Moreira, tem também a Silvanéia. Silvanéia colocou assim, ó. Que mulher sábia em seus ensinos bíblicos, que Deus te abençoe, irmã Márcia. Hoje pela manhã já ouvi a irmã e amo muito seus conselhos, tenho vontade de fazer o curso de capelania, mas me falta coragem. Olha aí, irmã Márcia. E ela disse que é lá de Itupeva, São Paulo, da Primeira Igreja Batista, né, pastor Décio da Silva. Toma coragem, minha irmã, cai pra dentro. Coloca o pé que Deus coloca o chão, minha irmã. É desse jeito, tem que ter disposição e saber que o Senhor é Ele que transforma nossa dedicação em alegria. É isso, minha irmã. Bom, vamos seguindo aqui com a nossa próxima pergunta. Você que chegou agora, estamos aqui conversando, né, sobre o contexto aí do problema da mentira da família de Abraão e Sara. A pergunta aqui é o seguinte, irmã Márcia, o que levou o problema da mentira na vida de Abraão e Sara, por favor? Bom, na nossa vida, sempre Deus nos coloca em teste. Né? Eu acredito que a nossa vida aqui é um teste sempre um atrás do outro, né? E nesse momento aqui é um teste de integridade que Deus coloca diante de Abraão, diante de Sara. E um leva o outro, porque são esposos, é um casal, né? E eles estavam em plena concordância sempre, tanto vindo algumas orientações de Sara quanto de Abraão. Então, os dois, eles, por mais que eram servos do Senhor, eram considerados ali filhos de Deus e orientação de Deus, comissionados pelo Senhor, mas eles também eram falhos, que um concordava às vezes com o erro do outro e às vezes não passavam no teste, mas mesmo assim a misericórdia e a graça do Senhor alcançou a vida deles, né? Então o Senhor testou a fé de Abraão logo no primeiro momento que eles chegaram ali, que tiveram o contato, né? Ao chegar em Canaã, veio alguns testes, né? Mas depois veio o teste da fome, né? Não havia o que comer em Canaã, então o que acontece? O casal foi para o Egito, né? E como Deus os tira da situação, segura, agora coloca eles em uma situação que não está muito confortável, que foge do controle deles, né? E não deveria eles
ter consultado Deus, né, se vamos para o Egito ou não, mas eles não fizeram assim. Eles, na verdade, foram diante da situação, diante dos problemas que eles estavam enfrentando, eles simplesmente foram. Não perguntaram ao Senhor se poderiam ir ou não, eles simplesmente, olha, vamos para o Egito porque lá tá bom, então vamos para lá, e eles foram, né? Mas, na verdade, eles não pediram autorização do Senhor, e chegaram lá, eles, na verdade, não consultaram a Deus se poderiam ir ou não para o Egito, e aí o que aconteceu? Eles foram para o Egito, embora Deus é quem dirige a vida deles, né? Mas acontece que o Senhor também permite nós participarmos desse processo com algumas escolhas. Então, às vezes, a escolha diante dessa situação agora foi uma escolha humana, né? Abraão e Sara foram porque olharam para os olhos e viram que lá eles poderiam ter condições de terem um pouco mais de recursos, né? Então, a questão é se vai ou não, mas se vai na contramão da vontade de Deus ou não, mas foram e tiveram problemas, né? Então, foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Foram sem consultar a Deus para o Egito. E eles tiveram ali que resolver uma situação e às vezes, eles, diante daquela nova terra, diante de algumas situações, eles esqueceram, vamos dizer assim, parece que se esqueceram das promessas do Senhor e eles tiveram alguns problemas nessa viagem. E a gente sabe que nessa situação, agora eles estavam ali, Sara era muito bonita, né, muito linda, apesar da sua idade. Então, Abraão estava com receio, né, de que perguntassem sobre ela e que tomasse-a para si como esposa. Então, Abraão ficou meio que receoso e disse assim, olha, você vai dizer que nós não somos casados, você vai dizer que eu sou o seu irmão, né? De fato, eles eram meio irmãos, mas não era a verdade toda, eles eram casados, né? Então, essa mentira se repetiu um pouquinho mais tarde lá com o rei Abimeleque, né? E eles passaram por uma situação muito complicada ali com o rei Abimeleque, mas diante dessa primeira situação aqui, dessa mentira, né? O que aconteceu? Eles não foram íntegros, esse era um teste de integridade, então eles não foram íntegros, eles mentiram diante dessa verdade, né? Então, Abraão e Sara, eles viveram ali nesse país denominado pela idolatria, e eles sabiam, mesmo sendo estrangeiros, eles não tinham nenhuma proteção de lei, né? E esse foi um teste que eles passaram, mas interessante que outras coisas aconteceram na vida de Abraão e ele e Sara deixaram o Egito muito mais ricos, né? Muito mais ricos do que eles já eram, e que ocasionou aí a separação do seu sobrinho Ló, né? E mais tarde, Ló foi capturado aí por outros reis da região, e que Abraão, depois, isso já é uma outra história, que Abraão teve que ir lá interceder, teve que enfrentar uma batalha com aqueles reis para liberar o seu filho. Isso, na verdade, foi um teste de riqueza, porque ele conseguiu tanta riqueza, que teve que separar do seu sobrinho. Interessante que a Bíblia diz que Abraão e Sara ainda estavam avançados e eles não tinham filhos ainda nessa altura. E aí, o que aconteceu, né? A alegria do casal, que estavam ali ansiosos por terem um filho, então começa aqui uma situação que gerou mentiras, desde o início, né, de que gerou a mentira. Então, a Sara agora percebe que ela está ali de idade avançada e, ao invés deles esperarem um milagre, eles quiseram realmente fazer das suas próprias maneiras. Esse milagre que só competia para Deus, eles então quiseram fazer conforme as suas forças, conforme as suas escolhas humanas.
É interessante que naquela época era normal a mulher estéril ter outras, escolher algumas suas servas e o chefe da família, o chefe da casa, terem filhos com essa pessoa, e também era considerado como se fosse barriga de aluguel, e era tudo normal. Mas Deus falou que seria de filho biológico de Sara, de Abraão. Eles tinham convicção disso, né? Então, o que aconteceu? Ao invés de esperar a direção de Deus, eles tomaram ali a dianteira. Então, eles falaram o seguinte: nós vamos fazer pelos nossas próprias situações. Então, o que acontece? Essa situação, a precipitação levou à mentira. A ansiedade, olhando para as suas limitações, Sara, então, falou para Abraão, falou assim, olha, não vai dar. Vamos resolver essa situação. Então, assim, o pecado da mentira já entrou na vida desse casal também por esta forma, né? Primeiro, para se livrar da morte, Abraão ali mencionou que você é minha irmã, né? Se falarem que eu sou o seu esposo, geralmente tinha esse costume de matar o esposo para ficar com a esposa, quando os reis olhavam, e as mulheres passavam por um processo para ficar mais belas ainda, e Sara, do jeito que era, não precisava nem passar por esse processo, que o rei já queria tomar para si. Então, a gente sabe que Abraão já fez isso também para se livrar, para livrar a pele dele, só que também ficou aquela situação egoísta, né? Nem imaginava o que ia acontecer com Sara, se ele fosse tomada como esposa, mesmo sendo um rei. Mas o que aconteceu? A mentira e a precipitação, né, são muitas vezes fruto da ansiedade que ocorreu na vida de Sara e de Abraão. Não é diferente, talvez, nos dias de hoje. Às vezes, a precipitação, a ansiedade gera situações de mentira em casa, né? Gera situações, e pastor Lisânias compartilha que um jovem rapaz, um garoto de 16 anos de idade, estava perguntando, falou assim, eu quero casar e eu quero ter uma família perfeita, eu não quero ser como meu pai, como minha mãe, eu quero ter a minha família será perfeita. Então, essa pergunta, essa situação, foi que gerou o pastor Lisânias Moura a escrever esse livro, falando que não existe, e ele ficou pensando em ter uma família perfeita. Qual seria a família perfeita para eu mostrar para esse rapaz, para esse adolescente? Então, ele foi buscar algumas famílias, e ele não encontrou nenhuma família perfeita na Bíblia, mas encontrou a graça perfeita. Então, meus queridos, às vezes, a precipitação, a ansiedade, pode gerar a mentira na nossa casa, na nossa família. E muitas vezes isso pode trazer e traz consequências dolorosas para os membros, para as pessoas que nos cercam, né? Porque aí vai gerar outra situação, que é a falta do perdão, e a falta do perdão todo mundo sofre, enfim, vai gerando várias consequências, uma atrás da outra, que vai virando uma bola de neve. E às vezes nossa família acontece isso também, na família hoje. E a graça do Senhor está disponível para todos. Então, meus queridos, diante dessa situação, foi a precipitação, a ansiedade de Sara para resolver o problema, mas deixando de confiar na promessa de Deus, que gerou o problema também da mentira. Muito bem. E aí, a gente pode emendar já com essa pergunta, né? O que levou Sara a mentir? Irmã Márcia. E Sara e também Abraão, né? Os dois aqui acabaram vivendo essa situação, sim, né? Sim. Então, meus queridos, olha só, diante da sociedade que nós estamos vivendo hoje, muitas famílias estão, assim, sob pressão financeira, né? Que às vezes são induzidas e se precipitam e acabam tomando algumas decisões que violam ali as prioridades da família. Alguns alegam, por exemplo, que precisam trabalhar muito, ficar o tempo todo fora de casa para sustentar a família. Mas será mesmo que a família precisa de tudo isso que os pais estão oferecendo? Será que, para suprir as necessidades da família, não seria importante ficar com os filhos menores até eles fossem um pouquinho mais crescidos, né? Ainda que
talvez não aconteceu problemas idênticos como a de Abraão, de Sara na sua vida, mas talvez o amor exagerado pelo trabalho, pelo dinheiro, pode também trazer algumas dificuldades semelhantes na vida de Sara e na vida de Abraão. A mentira de Abraão, né, apresentava uma raiz muito profunda. Nós mentimos porque nós somos pecadores, e nos tornamos pecadores, não nos tornamos pecadores depois que mentimos. A mentira, ela é um fruto do pecado, né? Somos pecadores. E nossa pecaminosidade, ela toma ali várias formas, e mentira é uma delas, né? O problema se agrava quando confiar nas promessas de Deus ou partir para os nossos próprios esquemas, nossas próprias resoluções, acaba sendo um dilema na nossa vida. Então, deixamos em xeque a vontade do Senhor, a obediência a Deus, deixamos em xeque a nossa fé, às vezes até o teste que Deus tem colocado diante das nossas vidas de integridade, de confiança, de confiança nas suas promessas, né? Então, o comportamento ali, você percebe que o comportamento medroso de Abraão, apoiado por Sara, né, colocava em risco o plano de Deus em criar uma nação e de coroá-los de bênção. Imagina se Abraão fosse morto, né, e que Sara fosse tomada como esposa. A promessa de Deus iria por água abaixo, né? Mas olha a misericórdia de Deus, a graça de Deus em impedir, porque era normal que o que acontecesse ali na vida de Sara, que estava acontecendo na vida de tantas outras mulheres que eram lindas e belas, né? Mas a misericórdia, a graça, até nisso você pode ver, até nesse detalhe, é um detalhe que iria separá-los, e Deus falou, era Abraão e Sara, essa era a promessa. Agora imagina se Abraão fosse morto, e se Sara fosse levada como esposa do rei, né? Então acabaria o plano de Deus, mas Deus, ele é fiel, e ele promete e ele cumpre, e às vezes até independente dos nossos erros, das nossas ações pecaminosas. A mentira também se mostra quando preferimos dar ouvidos à nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa, em ouvir o que Deus diz. E às vezes nós julgamos Sara, julgamos Abraão, por que olha só que ele fez isso? Mas será no nosso lugar? Né? Será no nosso lugar? Será o que nós faríamos, né? Interessante, meus queridos, que às vezes nós queremos agir com os nossos próprios recursos, e isso acaba revelando a nossa falta de confiança no Senhor Deus. Aparentemente, parece que a nossa sabedoria humana acaba sendo muito mais rápida, confiante, forte, mas, na verdade, nós nos sentimos encurralados nos valores deste mundo em relação também aos valores de Deus, né? E quando nós buscamos a obediência ao Senhor, nós somos beneficiados com a sua fidelidade, com suas bênçãos, com a sua segurança, com sua proteção e, acima de tudo, com a paz no nosso coração. A ansiedade não toma conta, a ansiedade que gera precipitação, a ansiedade que gera nós mentirmos, a ansiedade que gera nos afastarmos e deixar de confiar no Senhor. Essa precipitação diante da nossa sabedoria humana, que como pais, né, eu fico imaginando como que Ismael, né, depois um pouco lá na frente, Ismael e Isaac escutavam essas histórias que Sara e Abraão compartilhavam. Como que você imagina que os seus filhos falam de você? Eles estão na sua casa, eles te conhecem muito mais do que ninguém, e eles sabem quais são os conflitos, quais são as decisões que você como pai, como mãe tem feito.
e principalmente se adolescente, porque adolescente, eles têm um senso de justiça muito elevado. Então, às vezes, há muita crise relacional entre adolescente e pais, porque o senso de justiça dos adolescentes são muito alto, e às vezes o nosso senso de irresponsabilidade, vamos dizer assim, no sentido de obedecer a vontade de Deus ou a nossa sabedoria humana acaba prevalecendo. E os nossos filhos estão olhando, e muitos deles dizem, como esse menino de 16 anos que perguntou para o pastor: eu não quero ter uma família como a minha, eu quero ter uma família perfeita. Então o pastor diz: não tem uma família perfeita, mas tem uma família que tem a esperança da graça perfeita de Deus. Então, leva os nossos adolescentes a querer sair de casa, a querer ser diferente. Mas é interessante que quando Sara disse para Deus que ela não mentiu, que ela não riu, né? Quando os anjos vieram até a sua casa, sua tenda, então disseram que Sara iria. Então Sara estava escutando, né? É interessante que Sara mentiu ter rido da promessa de Deus que ela engravidaria. Se você conferir lá em Gênesis capítulo 18, eu aconselho você, leia de Gênesis 12 em diante, você vai conhecer um pouquinho da história desses homens, desse homem, dessa mulher, e aquilo que eles viveram, os erros, as falhas, mas a provisão, a graça de Deus em preservá-los, em voltá-los, direcioná-los para a proteção, para o rumo do Senhor. Olha, é lindo de ver. É interessante que no Gênesis capítulo 18, então ali os anjos foram, então Sara estava escutando, olha aqui, Sara estava ouvindo a conversa dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos. Sara tinha passado, havia muito tempo por idade de ter filhos, por isso riu consigo e diz: como pode uma mulher da minha idade ter esse prazer? E ainda mais o meu senhor, meu marido, que também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por quê? Porque disse uma mulher da minha idade ter filhos? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. É interessante que Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: na verdade, não é verdade, você riu. É interessante, meus queridos, que aqui, quando a pergunta, Nayan, por que em relação a Sara, né, mas também Abraão mentiu, mas o que levou Sara nessa circunstância que é mentir? Foi o medo. Foi o medo. Sara estava com medo. E quando nós estamos com medo, nós olhamos para os nossos recursos e nós nos consideramos realmente insuficientes para nos proteger. E por ter essa idade avançada, Sara riu, mas depois, quando o Senhor confrontou e disse: por acaso alguma coisa difícil demais para o Senhor? Então Sara teve medo, e a Bíblia diz que Sara teve medo e por isso mentiu. Mentiu. Então, que o Senhor, o relacionamento com o nosso Deus, tire de nós o medo, a precipitação, a ansiedade, e que nós possamos confiar nessa graça perfeita, mesmo sendo famílias imperfeitas. Talvez na sua casa, na sua família, você vai ver algumas situações que às vezes seu pai, sua mãe mentiram. Talvez eles tenham ficado com medo, talvez eles tenham se precipitado em alguma situação, talvez seus corações estavam cheios de ansiedade. São as mesmas circunstâncias desses homens que viveram milhares e milhares de anos atrás, que também invade o nosso coração hoje. Mas também é a mesma graça de milhares e milhares de anos atrás, a graça salvadora do Senhor Deus, que nos alcança. E que, mesmo diante do medo,
nos faça mentir, nos faça dar alguns passos que não são da vontade do Senhor, que são da nossa sabedoria humana, mas que a graça do Senhor alcance o nosso coração. E que nós possamos entender que aquela promessa que Deus disse também para Abraão, lembra lá, Gênesis 12:7, que Abraão, Deus diz, olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que também te amaldiçoarem. É interessante que, quando agora, pela segunda vez, acontece a mentira. Lembra que Sara mentiu? Agora, Abraão também mentiu, conformidade com sua esposa, né? Agora, Abraão temeu pela sua própria vida. Agora, eles estavam diante do rei Abimeleque, e diante dessa situação também, né? Abraão vamos dizer assim, ele recorreu à mesma mentira, um erro recorrente, a mesma mentira. Em Gênesis capítulo 12, você percebe aí, aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, você é muito bonita, quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã, e eles pouparão a minha vida, por sua causa, me tratarão bem. É interessante quando a mentira de Sara, a mentira de Abraão, provocou alguns danos ali na sua vida. E principalmente quando, nessa situação aqui, de Abraão, no Egito, onde Deus enviou algumas pragas terríveis a Faraó sobre a sua casa, causando ali sofrimento nas pessoas inocentes e que não eram responsáveis pelo pecado alheio. Então, é interessante, meus queridos, que o Abraão intercedeu, né, pelo rei Abimeleque, porque o rei tinha esse plano de casar, de ficar com Sara, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor irá abençoar aqueles que te abençoarem e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então, por essa palavra, então o Senhor Deus enviou ali uma doença, né? Deus ameaça matar aqui Abimeleque com uma doença, e pelo rapto, porque Sara foi raptada por ser muito bonita e foi levada por o harém ali do rei. Então, Deus, ele também ia punir todas as mulheres da família, da casa de Abimeleque, que seriam estéreis, né? Então, por isso que lá em Gênesis capítulo 20, Abraão, então, intercede, então, Abraão ora, pede ao Senhor para que a cura do rei, né? E também que as suas servas, essas mulheres, pudessem ter filhos. Veja só, meus queridos, o quanto que a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela é fiel e se cumpre. Iria abençoar, mas também iria amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem. E então Abraão orou ao Senhor para que pudesse curar Abimeleque e também que as suas esposas, suas servas pudessem ter filhos, deixassem de serem estéreis, né? Então, meus queridos, olha, veja só, quantas consequências, e às vezes isso leva, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre esses assuntos nos próximos programas, e nós vamos entender, vamos ver que esses erros acabam sendo passados de geração em geração. Mas, como o nosso título do nosso programa hoje, ele nos diz isso, que famílias problemáticas encontram esperança no Senhor. E Abraão e Sara encontraram essa esperança no Senhor, encontraram a graça perfeita do Senhor nas suas vidas. E que Deus nos abençoe, que todas as famílias que estejam nos ouvindo nessa tarde, ou neste momento, você que está ouvindo no outro horário, possam também experimentar da graça do Senhor, independente
dos erros, dos pecados, das falhas que você tem trazido de gerações passadas, mas essa situação, esse ciclo pode quebrar agora na sua geração. Você pode quebrar esse ciclo de mentira, esse ciclo de precipitação, de ansiedade e confiar no Senhor e ser agraciado pela maravilhosa graça de Deus na sua vida e na sua família. Amém, amém. 4h14 aqui na nossa 316, 4h14. Agradecer a irmã Maria Carmelita chegando por aqui, a Rosana também, todo mundo que está aqui acompanhando a gente pelo YouTube. Brigadão, você que está no aplicativo também. Fiquem muito à vontade. Aliás, muita gente chegando de toda parte do Brasil pelo site, pelo aplicativo. Galera de Brumado na Bahia, Itapetinga na Bahia também, ali, ó, região onde eu nasci, né? Também tem Dourados, Mato Grosso do Sul, Maceió, Alagoas, tem gente em Vila Velha, no Espírito Santo, fora do Brasil, Portugal, Canadá, Bélgica. Brigadão todo mundo que tá com a gente aí, tá? Chegando ao final aqui do nosso bate-papo de hoje no Entre Pais e Filhos. Missionária, fique à vontade para concluir aí a nossa conversa, o nosso assunto de hoje. Amém, Nayan. Só quero fechar aqui esse tema, que a gente vai falar um pouquinho mais nas semanas seguintes. Nós vamos falar sobre o problema da precipitação na vida de Abraão e Sara, né? Mas, no entanto, nós queremos, então, concluir hoje aqui e compartilhando que o relacionamento entre Sara e Abraão, por esse comportamento inadequado que a Bíblia chama de mentira, que é pecado, né? Então, não importa aí o propósito ou as circunstâncias, é pecado, né? E se aplica ali no comportamento de Abraão, né, de Sara, enfim, de todas as suas ações ali vividas como esposo, como esposa. E, infelizmente, esse problema se repete hoje em muitas famílias. Muitos pais estão preocupados em construir uma carreira, então eles recorrem a algumas situações que não são, vamos dizer assim, não são bênção para suas famílias, né? Não trazem valores que refletem Jesus, e acaba deixando de investir nesse relacionamento com o Senhor, e que também gera um conflito no relacionamento com seus filhos. A gente sabe que Sara e Abraão, vindo do Egito, eles vieram muito mais ricos do que eles já eram, mas embora tiveram dificuldades em confiar na promessa de Deus, porque talvez confiavam na sua força, confiavam nos seus recursos, por isso algumas situações que eles poderiam, vamos adiantar, vamos resolver, vamos, né, se precipitar em algumas decisões que era da promessa de Deus, da fala de Deus, que era um milagre de Deus, que somente Deus podia fazer, né? E eu quero, assim, fechar esse programa olhando para a nossa realidade hoje. Talvez muitos pais, muitas famílias estão nesse contexto de buscando recursos, dinheiro, buscando comodidade, conforto para a família. Conforto que eu digo seria, talvez, bens materiais, né, nesse sentido. E deixam de investir tempo na vida dos seus filhos, né? Então, ganhar dinheiro e ganhar posicionamento, reconhecimento, acaba se tornando muito mais importante, né? E essa correria acaba desintegrando a família, desintegrando o casamento, né? E ainda acontece o mesmo processo de Abraão e Sara, né? Então, que nós estejamos atentos para essa situação. Nós não estamos imunes ao que Abraão e Sara viveu, de viver escolhas e fazer decisões precipitadas, talvez até pressionadas pelo medo, pela ansiedade, por situações de segurança, né? Mas eu quero dizer a você, recorra à graça de Deus, esse relacionamento com o Senhor, e que busque realmente
ter essa união com a sua casa, com a sua família, com seus filhos. Demonstre, por mais que Deus permitiu essas situações, né, na vida de Abraão e Sara, Deus também permite algumas situações, mas que nosso coração esteja voltado para Ele. Essa é a nossa única segurança que temos, de buscar ao Senhor, de buscar o relacionamento, fortalecer a nossa fé e passar isso para as nossas gerações, passar isso para os nossos filhos. Então, fico aqui com essa mensagem. Tenha certeza, Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. Ele sempre vem em nossa direção para nos restaurar. Sempre vem em nossa direção para nos trazer cura, transformação. Que a sua casa seja uma casa de cura de doentes emocionais, físicos, mas, acima de tudo, que seja famílias que possam também proporcionar cura nos relacionamentos e que possam gerar esperança na graça perfeita de Deus. Amém. Amém. Agora 4 horas e 20 minutos na sua rede 316. Esse foi o nosso quadro Entre Pais e Filhos com a Márcia Doneda. Irmã Márcia, obrigado mais uma vez. Amém. Deus continue te usando. E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, se o nosso Deus nos permitir. Isso mesmo, né? Se Deus nos permitir, estaremos juntos. Vamos dar continuidade a Sara e Abraão. Nós vamos falar sobre o problema, né, da precipitação e da ansiedade na vida deles. E que Deus nos abençoe. Que possamos viver na graça do Senhor. Amém. Abração, tá? Bom final de semana. Abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Valeu, minha gente. Você que ficou no YouTube, ó, a gente vai encerrar nossa transmissão agora do YouTube e... Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.